E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui pra gente bater um papo e eu te contar duas experiências que eu tive lá na UTI. Eu sei que vocês adoram vídeo de experiências de estágio, de hospital, tudo mais. Então com certeza essa minha nova experiência teve muitas histórias pra contar. Eu já contei alguns episódios de Jolis do Bairro pra vocês no vídeo que eu fiz falando sobre a minha experiência geral, assim, da UTI. Então ao final desse vídeo eu vou deixar linkadinha lá. E uma delas eu já contei assim por cima, né? Lá no Instagram, se você não me segue ainda, é o Jolis Canal Underline. E lá, gente, eu conto muita coisa pra vocês, eu falo com vocês direto. Então, tipo, é um canal mais próximo pra gente. Então, corre e me segue. E a outra é completamente inédita, assim, só quem tá me seguindo por aqui que vai saber. De forma introdutória para a primeira história, eu quero dizer que eu sempre gostei de ouvir louvores, principalmente antes de ir trabalhar, porque eu acho que dá, assim, uma energizada na gente. E às vezes, no plantão, quando tá mais tranquilo, enquanto eu tô ali no computador fazendo os meus papéis, eu sempre gosto de colocar assim bem baixinho um louvorzinho, só assim de sonzinho ambiente, sabe? Pra dar aquela energizada no plantão, principalmente quando o plantão tá carregado, a gente coloca e dá assim uma nova áurea pro sistema. Então eu sempre notei que isso era uma forma de energizar muito o ambiente, que assim, gente, o TI já é carregado por si só e acabava que por alguns momentos você sentia realmente que o clima tá ficando muito tenso. E aí era uma forma que eu encontrava de melhorar, né, essa áurea do ambiente que não tava nada fácil. Eu não sei se esse ambiente tem áurea, mas tudo bem. E a história de hoje, gente, passou-se com a última paciente da UTI. A gente tava até aguardando a transferência dela pra uma outra, porque não tinha necessidade de ter uma UTI aberta com um paciente só. Então a gente tava aguardando uma vaga e tal pra poder transferir, enfim. Então eu passei o plantão inteiro só com um paciente. E aí ela passou o plantão teoricamente estável, é um paciente grave, obviamente, mas ela passou o estável, assim, era uma paciente já bradicárdica, então tipo assim, frequência cardíaca dela melhor que a gente conseguia era 60, 63, o normal dela era uns 50, 49, então assim, não tinha droga que a gente fizesse que desse jeito. Então os médicos tentaram de tudo e viram que aquilo ali era o padrão dela, então a gente tinha que aceitar aquilo ali e pior que aquilo a gente obviamente ia se preocupar muito, mas acabava que aquilo era o padrão dela. A pressão arterial dela também não era grande coisa, era bem baixinha, mas a saturação dela era até boa, ela saturava ali um 95, 96, então assim, de uma certa forma ela era uma paciente estável para os padrões que ela estava, a gravidade do problema dela, enfim, tudo. E gente, eu fui pro repouso, era meia-noite, e aí quando eu voltei 2 horas, porque lá a gente tava tirando de 2 horas, a fisioterapeuta me falou que ela tava instável, ela tava começando a ficar instável. Enquanto antes ela tava tendo aquela frequência baixinha de 49, 50, 53, 55 por ali, depois, gente, ela tava tendo frequência de 90, 100, 120. Então assim, ela tava numa taquicardia feroz, tava tendo pico hipertensivo, coisa que ela não tinha tido ainda, ela não era hipertensa. Saturação dela caindo, por mais que a fisio ajeitasse lá os parâmetros, tava tudo tipo muito maluco, o ventilador não tava dando jeito. Enfim, tava toda desregulada, assim, a mulher completamente instável. A gente mexia vazão, o médico veio, né, pediu pra gente mudar algumas vazões, colocar algumas medicações, enfim, mudamos muita coisa e nada causava grandes efeitos. Melhorias a gente teve, óbvio, mas não assim de, ai, vamos manter o padrão dela novamente. Não tinha. Então era algo que a gente não entendia por que tava acontecendo, porque foi do nada, e também não entendia porque nada de bom tava vindo, porque a gente tava fazendo de tudo e nada tava acontecendo. O médico falou, vamos manter essas doses, né, pra gente ver qualquer coisa, daqui a pouquinho a gente muda e a gente vai mudando até encontrar um parâmetro que fique bom pra ela. E assim a gente fez, tanto é que nesse dia eu passei o plantão dentro da sala dela. Se você não assistiu meu vídeo da UTI, você não vai entender essa situação de salas, então tem que correr e assistir. E aí, como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de louvores, gosto muito de ouvir louvores na madrugada, assim, e tal. E aí eu falei assim, a Adriana tava comigo, eu falei, Adriana, vou colocar uns louvores aqui pra tocar, né, pra gente ouvir, melhorar aqui a energia do ambiente e tal, mas em momento algum eu direcionei aquele louvor para a paciente, assim, eu nunca disse, vou colocar esse louvor aqui pra melhorar a paciente, não. E aí eu coloquei, e gente, sério, eu coloquei vários, eu posso até colocar uma mini playlist que eu gosto sempre de ouvir, eu posso colocar aqui, porque tem uns que tem umas palavras, assim, maravilhosas, e aí eu coloquei vários pra tocar, e baixinho, gente, obviamente, você não pode colocar um som truando aí na UTI, obviamente. Mas se aquele sonzinho ambientezinho, aquela palavrinha assim que vai entrando no teu ouvido, vai cair no teu cérebro e no teu coração, pois é, nesse nível. E aí coloquei, quando, gente, sério, assim, coisa de 1 hora depois, quando a gente olha pros parâmetros da mulher, que a gente vai começar a ter noção do que a gente tá acontecendo, tava tudo normal.
tudo normal. Parecia que, assim, ela tinha acalmado, sabe? Assim, o coração dela tinha acalmado, a pressão dela tinha acalmado, a saturação subiu. Gente, tudo voltou ao normal. Parece que ela se encontrou com Deus, assim, ela teve um momento com Deus e Deus obrou isso na vida dela. Gente, foi assim incrível, foi uma sensação muito bacana, a gente se arrepiou toda, assim, foi algo sobrenatural mesmo. E aí a gente notou que algo estava acontecendo, que ela estava meio que nos ouvindo além do que a gente já sabe que eles nos escutam. Então a gente começou a conversar com ela, falar com ela e tudo mais, e ela permaneceu dessa forma. E foi quando a gente teve a certeza de que Deus estava ali, que Deus estava um milagre na vida dela, que Deus estava cuidando dela de forma integral e que, assim, por mais que a gente mexesse em bomba, botasse medicação, tirasse medicação, ajeitasse ventilador, botasse fluxo, tirasse fluxo, nada ia adiantar se não fosse pela vontade dele, única e exclusivamente. Porque em todo o período, quando a gente estava ali mexendo, ajeitando isso, ajeitando aquilo, colocando isso, tirando aquilo, nada acontecia. Mas na hora que a gente parou e se concentrou única e exclusivamente nele, tudo aconteceu. Então foi uma hora, assim, que realmente a gente sentiu a presença e viu que era a vontade dele que aquele momento acontecesse, pra gente ter mais uma experiência pra contar na nossa vida, como um testemunho, mas também como restauração da vida dela, da saúde dela, porque depois dali ela melhorou muito e ela permaneceu estável, né, por um bom tempo. Então, assim, realmente, agora ela não sei mais como é que tá o prognóstico dela, não sei se ela tá bem, se ela já saiu, se já estubou e tal, mas em todo o período do meu último dia, ela permaneceu bem no final do plantão. Então, assim, realmente foi um milagre e eu fico muito contente, eu me arrepio todinha de contar isso pra vocês, porque realmente foi algo muito, muito bonito, muito legal, assim, de presenciar e ver a olhos nus, assim. Então, realmente foi uma experiência incrível. E a segunda história que eu quero contar pra vocês hoje, gente, é em relação a gente sempre tá conversando com o nosso paciente entubado. Ah, mas o paciente tá dormindo, tá entubado, ele não se mexe, ele não fala, ele não abre o olho, ele não me vê, ele não me escuta. Gente, sério. Tudo isso, a gente já tem estudos, já tem várias pessoas que contam suas histórias, próprias histórias, de que elas escutam o mundo ali fora, ela entende o que você tá falando, ela consegue lhe responder. Não é porque ela tá ali com sedação, com bloqueio neuromuscular, com tudo, que ela não vai entender o que você tá falando, ou ela não tá num período ali de consciência. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. Um dia desse dado na RPA, que se você não sabe, eu já voltei pro bloco cirúrgico. E começou a chover em Fortaleza. Mas enfim. Eu recebi um paciente que ele tava na UTI, ele foi entubado, depois ele foi traqueostomizado. Graças a Deus, por um milagre na vida dele, ele já não tá mais no tráqueo, já tirou, já tá em ambiente, enfim. Foi um paciente que ele passou por todas as fases de um paciente Covid grave. E ele me contou, eu vi que ele queria desabafar e eu dei espaço. Eu tava na hora do meu repouso, vejam só. Eu tava na hora do meu repouso e eu falei assim, não, eu vou abdicar de alguns minutos do meu repouso pra poder ouvir o que ele tem pra me falar. Então ele chegou pra mim e falou assim, doutora, quando eu tava lá na UTI, eu sofri muito, porque algumas pessoas, elas chegavam em mim, faziam um procedimento, eu não sabia o que era, mas eu sentia que tinha um negócio dentro da minha boca, eu sentia que tinha um negócio dentro do meu nariz, que passava uma coisa lá na minha genitália, enfim, mas eu não sabia o que era. Hoje em dia, eu bato muito na tecla, principalmente quando eu tava na UTI, eu batia muito na tecla com as meninas. Gente, quando vocês forem fazer alguma coisa com o paciente, vocês falem pra ele o que você tá falando. Não é porque ele tá dormindo, não é porque ele tá num estado inconsciente, que ele não vai estar te entendendo. Porque sim, gente, existem estudos que mostram que não é porque o paciente tá entubado que ele não escuta. Então, você tem que ter essa noção também. E assim, eu não vou entrar muito em detalhes dessa situação, porque ele me confidenciou muitas coisas. Eu acho que não é interessante eu estar contando assim em vídeo, obviamente, algo dele, pessoal. Mas, por mais que eu não cite nomes, obviamente, mas eu acredito que existem coisas e coisas que a gente pode estar comentando na internet. Então, o caso dele em si, eu não irei entrar em muitos detalhes. E algo que eu vi, eu senti, na verdade, a necessidade de ficar ali ao lado do leito dele. Gente, eu fiquei em completa ouvinte. Ele falava e eu só aqui, ó, só ouvindo, porque eu senti que ele queria falar, ele queria ter alguém para contar. E aí, depois ele me agradeceu muito por ter ouvido e tal, perguntou o que eu achava. E aí a gente teve uma conversa rápida e depois eu fui pro meu repouso. Mas assim, é importante você ouvir também o paciente, por mais que o nosso plantão seja assim, ó, tumultuadíssimo. Gente, eu sei que tem dias que a gente não consegue nem sentar, nem no banheiro, como eu já contei pra vocês. Imagina parar pra conversar há horas e horas, eu sei, óbvio. Mas você, quando der, tira esse momento pra ouvir o que ele tem pra lhe dizer, porque com certeza vai ser muito útil na sua vida. Você vai conseguir tirar uma experiência muito interessante daquilo que você vai ouvir. Mas a história que eu tenho pra contar hoje, gente, é do paciente L. E ele estava numa sala com 3 pacientes, que era ele, uma senhora e um outro rapaz. Esse rapaz, ele estava acordado, assim, no sentido de não estar entubado. Ele estava só na máscara reservatória e no momento em questão ele estava dormindo. E aí eu entrei na sala, vi que ele estava dormindo e fui fazer a entrevista, né, a visita
do paciente L, que era um paciente entubado, já era um paciente bem grave, um paciente que já tava lá há muito tempo com a gente. Então assim, já era um paciente que eu já ia dizer que era meu paciente, porque eu já olhava pra ele e já sabia a vida dele inteira. E aí eu cheguei pertinho dele, e vocês sabem, né, gente, que eu falo pouco, falo baixo. Então eu já cheguei falando com a equipe, perguntando disso, perguntando daquilo e tal, pererei, parará. Então eu acredito que ele notou que tinha gente dentro da sala, que existiam pessoas ali dentro. E foi um momento de consciência dele. E aí lá estava eu anotando os dados, né, os parâmetros, tudo. E como naquele momento eu não ia fazer nenhum procedimento invasivo, eu só dava boa noite, né, boa noite, seu fulano. Enfim, uma pessoinha muito discreta. E aí lá estava eu, gente, do lado do ventilador, né, pegando aqui. Isso tava com mais pessoas na sala. Tava ali do lado do ventilador, pegando os dados, né, da respiração, tudo mais. Quando os técnicos, eles saem da sala e eu fiquei sozinha. E, gente, eu juro pra vocês, como eu ouvi um barulho tipo assim, ó. Aí na hora eu fiquei assim, vale? Barulho estranho. Mas aí eu pensei, deve ser o paciente que tá lá, né, acordado e gemeu, fez alguma coisa. Então, tipo, no momento algum eu pensei, foi ele. Mas o som, eu senti que vinha daqui. Então não era do paciente que tava lá longe. Então eu falei assim, não, será que foi ele? Meu Deus do céu, socorro. Mas assim, ao mesmo tempo eu falei, não, claro que não, foi aquele ali. Óbvio, né, gente, com certeza. Mas tudo bem, continuei lá, né, fazendo as minhas anotações, quando a físio chegou pra fazer a aspiração das vias aéreas do paciente. E aí, naquele momento, ela pegou, tava lá aspirando e tal, e de repente fez de novo. E nisso, a físio olha pra mim, eu olho pra físio e a gente fica assim, ó. Foi ele, tipo, com certeza foi ele. E lá a gente fazia uma proteção assim, ocularzinha, como se fosse um óculinho de gaze, pra proteger o olho, né, obviamente. E aí, eu comecei a falar. Porque na hora me deu essa vontade, né, gente? Você sabe que conversar, eu converso até com as paredes, imagina com o paciente entubado. Aí fui lá, peguei no braço dele, fiquei fazendo massagem assim na mão dele. Falei, seu fulano, a gente tá aqui, o senhor tá ouvindo a gente? Olha, vai dar tudo certo, Deus tá cuidando do senhor. Tá todo mundo aqui pra lhe ajudar, enfim. Fiquei falando um monte de coisa com ele. E nisso, gente, a gente notava que a gazezinha balançava assim do olhinho dele. E eu fiquei assim, meu Deus, será que ele tá tentando abrir o olho? Aí eu falei assim, Físio, vamos tirar a gazezinha pra gente ver se ele tá mexendo o olho. E o olho dele tava parado. Eu falei, não, deve ser coisa da nossa vista. E aí eu continuei. Aí comecei a fazer massagem no braço dele, pegar nele, tal. Eu perguntava, tá com dor? Tá sentindo alguma coisa? Começamos, né, a nossa conversa por piscadas. Aí eu falava assim, se eu tá me ouvindo, se eu tiver me ouvindo, pisque uma vez. Aí ele mexia o olhinho, gente, assim, ó. Como se estivesse querendo piscar. Aí eu, meu Deus, Fiz, ele tá ouvindo a gente. O senhor tá com dor? Se eu tiver com dor, o senhor pisque. Aí ele não piscava. Aí eu perguntava outra coisa, aí ele piscava. Gente, a coisa mais linda. Aí eu comecei a falar sobre Deus pra ele, a gente começou a falar coisas bonitas pra ele descansar, que ele não precisava se preocupar, que a gente tava ali, que a gente tava pra cuidar dele, enfim, começa a falar várias coisas. Gente, vocês acreditam que começou a cair lagriminha assim do olho dele, ó. Gente, sério. Foi a coisa mais linda que eu vi naquela UTI, assim, e realmente aquele paciente ali tava ali grato e emocionado pela gente, e eu grata e emocionada a Deus por estar vivenciando aquilo, porque foi muito bonito, realmente, assim, a lagriminha escorrendo, assim, sabe, era a certeza que eu tinha de que ele tava ouvindo a gente, que ele tava entendendo o que a gente tava falando. Então, realmente foi, assim, uma experiência muito bonita e que valida tudo aquilo que eu sempre prego, da gente ter que conversar com o paciente, da gente falar com ele, da gente explicar o procedimento. Teve um dia, no último dia, inclusive, da UTI dessa paciente que eu tava falando pra vocês mais cedo, que eu fui trocar só um curativo que ela tava assim no rosto de um hidrocolóide. E, gente, era um negocinho assim pequenininho que eu podia ir lá, tirar e pronto, beijo, tchau. Não. Aí eu falei, conversei com ela, olha, dona fulana, eu tô aqui, vou trocar o seu curativo. Pode ser que dê um pouquinho? Pode ser que dê um pouquinho. Porque, né, a gente nunca sabe se vai arrancar um pelo, né? Então, enfim. Mas eu vou tentar fazer devagarzinho, vai dar tudo certo, não sei o que. Enfim, expliquei todo o procedimento pra ela e pronto. Terminei meu procedimento. Obtive resposta? Não. Obtive, muito obrigada, enfermeira, por estar fazendo isso por mim? Não. Ou minha filha, sai daqui, tá arrancando todos os meus pelos? Não. Mas eu fiz a minha parte de explicar o procedimento. Então, assim, façam isso. Eles nos escutam. Tenham certeza disso. Eles nos escutam. Bom, gente, então essas são as experiências que eu quero contar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve aqui abaixo se for novo por aqui. Comenta o que você achou. Comenta se você já passou por alguma experiência como essa. Comenta se você, o que é que você acha disso tudo. O que é que você entende disso tudo. O que é que você reflete disso. Enfim, fique à vontade pra comentar o que você quiser. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde essa chance de se inscrever, viu, querido? Tô te esperando por aqui. E com certeza não esquece de me seguir lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!